Luciano ou Endrick? Matheus Pereira ou Veiga? Qual o melhor meia do Bahia para escalar? Nesse vídeo aqui, vamos olhar as estatísticas, atualizar nosso time e passar as melhores dicas por posição para você mitar na rodada 6 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal aqui é o Cartola FC, mas também fantasy game e futebol de modo geral, né? Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, né? Como eu falei para vocês, vamos falar bastante aqui da rodada 6, passar as dicas por posição, mas antes quero dar alguns recados para vocês, bem rapidinho, tá? Então, primeiro recado, agradecer vocês aí que a gente chegou aos 3.000 inscritos aqui. E a gente vai ter hoje à noite uma live aí dos 3.000 inscritos, tá? Sexta-feira, às 8 horas da noite, então anotem na agenda aí. A gente vai falar mais dicas aí da rodada 6. Vamos analisar o time de vocês aí e vamos fazer sorteio do plano de sócios aí, tá? Mais para frente no vídeo eu explico como é que vai funcionar exatamente esse sorteio, tá? Mas vamos ter o sorteio aí. E é o seguinte, uma coisa que eu já adianto para vocês. Se esse vídeo bater pelo menos 300 likes, é bem ousado, a gente vai sortear mais um plano de sócio, além do que a gente está esperando, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, primeiro agradecer por a gente ter chegado aí nos 3.000 inscritos. A gente tinha falado isso no vídeo de terça-feira, a gente chegou, então vai ter live, vai ter sorteio do plano de sócio, anotem na agenda de vocês, tá? Outra questão, outro aviso, nosso grupo do WhatsApp, tá? A gente está com 2 grupos do WhatsApp aí. Um é um grupo de resenha, eles vão ficar aqui, ó, fixados nos primeiros comentários. Então, vai lá nos primeiros comentários. Tem um grupo de resenha que o pessoal conversa bastante sobre futebol, sobre cartola. E tem um vídeo exclusivo lá de dicas, tá? Que eu vou mandando para vocês. Aí é um grupo fechado ali, a gente não tem conversa ali. Mas eu vou mandando para vocês os vídeos de dicas, vou mandando arte sobre os jogadores. Nosso time do canal a gente também vai colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, mais um aviso para vocês, tá? Dito esses 2 avisos, vamos começar o nosso vídeo aqui, atualizar o nosso time, né? Sempre lembrando, a gente vai ter 7 jogos na rodada, né? A gente não vai ter o jogo de Criciúma e Cuiabá, por causa da questão da Copa Verde, e os jogos dos times do Sul aí, por causa da tragédia que teve aí no Rio Grande do Sul, também não vão valer para a rodada, tá? Falei no outro vídeo, reforçar agora, quem puder ajudar com doação, tá? Vou deixar aqui fixado na descrição os links aí para doação. Tem o link da Vaquinha Online, tem também o link ali da Globo que ela colocou, né, para quem doar. Então, quem puder ajudar, eles estão precisando bastante, está faltando água, cobertor. Quem puder dar essa ajuda para o pessoal do Sul. Quem não puder ajudar com oração também ajuda demais, tá? Mas vamos se unir em torno dessa tragédia que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, tá? Então vamos lá, vamos atualizar nosso time, vender todo mundo aqui. A gente teve algumas notícias aí, né? O Caleri, por exemplo, saiu machucado. A gente teve jogos de meio de semana aí também da Libertadores, da Sul-Americana. Tem jogo de novo da Libertadores e Sul-Americana no outro meio de semana. Então vamos atualizar o nosso time aqui, tá? Começando pelo setor defensivo, e daí já quero falar um pouquinho dos SGs, né? A gente falou no vídeo de terça, eu postei no nosso Instagram também lá, @cartodados, os principais SGs da rodada, só você indo passando pro lado, tem explicação de cada um deles. Para vocês aqui eu vou fazer um resumo bem rápido, tá? Quem quiser saber mais por que eles são os principais SGs, pode voltar no vídeo de terça-feira, ou então ir lá conferir no Instagram, @cartodados, tá? Primeiro SG o do Palmeiras. Palmeiras é o time que mais segurou o SG aí, em frente ao Atlético Paranaense, que fora de casa não vem tão bem. O segundo é do Flamengo. O Corinthians em 5 jogos, em 4 não fez gols, tá? Então acho que o Flamengo tem um SG bom, apesar de viver uma fase meio conturbada aí, né? Terceiro SG, o do São Paulo. O Fluminense jogando fora de casa é um time que tem dificuldades ali. O São Paulo se acertou bastante com o Zubeldia, né? E o Fluminense pode poupar, tem um jogo importante da Libertadores no outro meio de semana ali. E aí os outros SGs estão bem mais ousados, né? O do Bahia, que enfrenta o Bragantino. O Bahia é um dos líderes do campeonato aí. Enfrenta o Bragantino, que também não vem mal, tá? Então é um SG um pouquinho mais ousado. E o SG do Vasco também, tá? Vasco enfrentando Vitória. Como eu falei, SGs mais ousados aí tem explicação lá melhor por que eles são os principais, tá? Quero começar falando aqui dos goleiros, tá, pessoal? E aí, claro, a gente foca nos goleiros aí de SG, então a gente pode passar de dicas para vocês aqui. O Everton do Palmeiras é um SG muito legal. O problema é que é um goleiro bastante caro, né? 11,99 cartoletas, mínimo para valorizar de 6,2 é meio complicado. E a gente tem um outro goleiro para SG, que já é um cenário um pouquinho diferente do Everton.
Eu gosto um pouquinho mais dele, porque goleiro é importante a gente não gastar tantos cartoletas assim, porque é difícil do goleiro estourar tanto assim de pontuação, tá? Então, o Rossi do Flamengo é um goleiro bem interessante para a rodada, tá? Custa 5,52 cartoletas, tem o potencial de SG e precisa só de 1,57 para começar a valorizar, tá? Então, são os dois goleiros pensando no SG. Mas a gente tem alguns outros goleiros interessantes, vou já passar para vocês aqui, que são goleiros mais focados em defesa, tá? Então, vou trazer aqui o Cartola FC Brasil e o SofaScore, que são dois sites que eu gosto bastante, tá? Se a gente vir aqui no SofaScore e gols evitados, que é uma estatística bem legal, que é tipo, era para ser gol, mas o goleiro salvou o time, tá? Então a gente vê destaque aqui do Léo Jardim, do João Ricardo e do Everton. O Everton, de novo, bem caro, mas destaque aí pro Léo Jardim e pro João Ricardo, tá? Como eu falei, o SG do Vasco é mais ousado, mas o Léo Jardim também é um goleiro baratinho, custa 6,15 cartoletas, e se conseguir segurar SG, ele tende a fazer muitas defesas, tá? O Vasco cede muita finalização para o adversário, o Vitória finaliza bastante, então tem muita chance do Léo Jardim sair com 5, 6 defesas, e aí mesmo que ele tome o gol, sair com 4, 3 pontinhos ali, e se segurar o SG, vai estourar na pontuação, então é um goleiro mais ousado que me agrada bastante, assim como o João Ricardo, tá? Do Fortaleza. Outros goleiros que me agradam aqui, se a gente olhar no Cartola FC Brasil, ver os goleiros que têm mais defesas aí no campeonato, aparece aqui o João Ricardo e o Léo Jardim, não por nada, né, mas porque é realmente uma análise que tem batido aí com os dados do SofaScore, mas o Marcos Felipe também aparece como um goleiro que faz bastante defesa. Como eu falei, é time do Bahia um pouquinho mais ousado, o time do Bragantino finaliza bastante, então quem quiser apostar também no Marcos Felipe pode ser um goleiro interessante. E para finalizar, o Rafael do São Paulo também pode ser um goleiro legal aí para a rodada, tá? Então, para destacar alguns goleiros, o Everton, de novo, o Rossi eu gosto bastante, e esses goleiros um pouco mais ousados, né? Léo Jardim, Rafael, João Ricardo e o Marcos Felipe. Eu vi muita gente falando do Carlos Miguel do Corinthians, ele tem batido todas as estatísticas de melhor goleiro do mundo ali em termos de defesa, né? Desde que ele estreou pelo Corinthians, mas é mais ousado. O jogo contra o Flamengo, bem difícil, mas ele tem tudo para ser bastante exigido, tá? Eu ficaria mais com esse. Eu tô com uma dúvida bem grande aqui entre Rossi e Léo Jardim, tá? Vou montar o resto da nossa defesa aqui e depois eu escalo o goleiro, tá? Eu tô na dúvida se eu vou triplicar o Flamengo, dobrar o Flamengo, enfim, um pouquinho sobre isso. Por isso que eu ainda não tenho certeza se eu vou escalar Léo Jardim ou Rossi, tá? Volto aqui depois para escalar com vocês o goleiro. Vamos aqui para defensor, para zagueiro, tá? E o primeiro zagueiro que eu quero escalar é o Luan, tá? Não vai ser o Gustavo Gomes que a gente vai trazer aqui no nosso time, a gente vai trazer o Luan para vocês, tá? O Luan, se a gente olhar aqui na questão dos zagueiros também, ali no Cartola FC Brasil, deixa eu filtrar aqui com vocês zagueiros, né? O Luan aparece com uma média. O Luan aparece com uma média até melhor do que o do Gustavo Gomes, tá? Nos dois jogos que ele fez até agora no Brasileirão, ele teve 2 desarmes. O Murilo tá suspenso, por isso que o Luan vai jogar. Então, é um zagueiro que desarmou bastante. E se a gente olhar o nosso dashboard dos estaduais, que eu sempre comento com vocês aqui, né? E olhar a questão de scouts de defesa e zagueiros, o Luan foi o segundo zagueiro com maior média de desarmes, tá? Ele desarmou bastante no campeonato estadual. Então, o zagueiro que tem me agradado bastante é o SG do Palmeiras ali. Vou escalar o Luan no meu time, tá? A segunda vaga da zaga, eu acho que está bastante em aberto. Não sei se eu dobraria o Palmeiras, porque acho que tem laterais interessantes do Palmeiras para dobrar e triplicar, é muita ousadia, né? O Atlético Paranaense é o líder do campeonato, então não dobraria o Palmeiras. Claro, quem quiser optar pelo Gomes ali pela bola aérea também faz sentido. Mas gosto de um zagueiro do Flamengo, tá? No Joga 10 News aqui, a gente vai ter a escalação do Flamengo, vai ser o primeiro jogo da rodada. Por enquanto, no Joga 10 está o Léo Ortiz, tá? No Cartola tá o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Se o Léo Ortiz for pro jogo, me agrada muito ele para a rodada, tá? É um zagueiro que me mandou muito bem nos estaduais, é um zagueiro desarmador, que vai bem na bola aérea, tá? Eu gosto mais do Léo Ortiz do que do Léo Pereira. Como por enquanto a gente não tem a certeza sobre se o Léo Ortiz vai pro jogo ou não, vamos escalar o Léo Pereira aqui no nosso time, tá? É o estilo do Flamengo ali, então é uma possibilidade bem interessante de escalação aqui. Outros zagueiros que também seriam interessantes para a gente escalar seria Alan Franco e Arboleda. Os dois têm tido uma média básica excelente aqui. Se a gente olhar, ó, vamos olhar aqui no Cartola do Brasil, o Alan Franco e o Arboleda, tá? O Alan Franco está até melhor do que o Arboleda, né? Ó, 9,2, 9,1 de pontuação. O Arboleda a gente sabe que é aquele zagueiro limpo, que desarma bem, não faz muita falta, tá? Então me agrada bastante. E o Fluminense, no jogo que jogou fora de casa, tomou o gol do Kaká, finalização na trave do Félix Torres, é um time que cedeu bastante ponto para zagueiro, tá? Então, eu até fico na dúvida de escalar o Léo Pereira ou um zagueiro de São Paulo aqui. Por enquanto eu vou com o Léo Pereira, tá? Mas pode ser que a gente mude para um zagueiro de São Paulo. Então,
Os dois do Palmeiras, os dois do Flamengo e os dois do São Paulo são zagueiros muito interessantes para a rodada, tá? Quem quiser apostar em alguns outros nomes, a gente tem o Kaique Rocha, sempre muito bom na média básica, né? É um confronto muito difícil contra o Palmeiras, mas o Kaique Rocha é um zagueiro regular ali, vai te entregar 2, 3 pontinhos. E tem os zagueiros do Bahia e do Fortaleza, tá? O Tite, do Fortaleza, ou Titi, não sei como é que fala o nome dele, e o Gabriel Xavier, do Bahia, tá? São zagueiros mais baratos, são de menos para valorizar, podem ser interessantes para a rodada, tá? Mas eu focaria nesse que eu comentei mais para cima, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, tá? Por enquanto, vamos escalar assim, vamos ver se a gente não muda depois por Arboleda aqui, tá? Vamos escalar os laterais agora, pessoal. E eu acho difícil a gente não comentar do Piquerez do Palmeiras, tá? Tem sido um zagueiro, um lateral muito ofensivo e um zagueiro muito bom de média básica, né? A gente tem o nosso dashboard do Brasileirão aqui, né? Que a gente manda para os sócios, né? Aliás, fazendo merchan do plano de sócio, né? A gente manda para os sócios esse material com bastante estatísticas. E se a gente pegar os laterais, o Piquerez é a melhor média aí de todos os laterais, e é a segunda melhor média básica aí de todos os laterais, tá? Então ele tem jogado muita bola, é um SG forte do Palmeiras, então a gente vai ter no nosso time, acho que é meio difícil deixar de fora. Aliás, outro ponto interessante do Piquerez é que ele enfrenta o Coelho nessa rodada, né? Que é o ponta ali do Atlético Paranaense, que perde muita posse de bola. Então, Piquerez é um nome muito forte para a rodada. A segunda vaga de lateral, acho que está bastante em aberto, a gente tem vários nomes interessantes, tá? Se a gente vir olhar aqui no Cartola Brasil, vou destacar alguns laterais interessantes. Lembrando que na live a gente tira mais dúvidas de vocês, se aprofunda ainda mais, tá nessa live de sexta-feira à noite aí. Mas me agrada bastante o William, do Cruzeiro, tá? É um lateral que me agrada bastante para essa rodada. O Igor Vinícius. E vou comentar de um cara que vocês vão falar, pô, o Eduardo enlouqueceu aí, que é o Wesley, tá? Também tem o Vinha, lateral esquerdo do Flamengo, interessante para a rodada. Vou começar falando do Wesley, tá? Pô, o Wesley é horrível, o Wesley não joga nada, a torcida do Flamengo tá revoltada com ele. Tem que ver até se vai ele ou o Varela. Mas uma coisa interessante sobre o Wesley, primeiro, eu até fui olhar os dados dele de 2023. O Wesley é um lateral bom em 2023, tá? Ele tem uma média de 4,64. Mas o que me agrada bastante do Wesley aqui nessa rodada, pessoal, é que ele enfrenta o Wesley do Corinthians, tá? O Wesley do Corinthians tá jogando muita bola, o pessoal falando que é o Mbappé de Itaquera, mas ele perde muito a posse de bola. Tá? Ele é um atacante que tenta driblar muito, acerta muito drible, mas também perde muita posse de bola. Então, ele cede muito desarme, tá? O Corinthians é um dos times que mais tem cedido desarme para lateral direito aí, tá? Então, o Wesley me agrada. E o lateral esquerdo do Flamengo também, como eu comentei aqui, o Vinha, também é um lateral interessante. Não sei se vai ele ou o Ayrton Lucas, de novo. A gente vai ter a escalação do Flamengo lá e a gente confirma qual dos dois laterais vai jogar. Qualquer um lateral do Flamengo que jogar é muito interessante. Me agrada bastante aqui, eu comentei do Wesley aqui com uma peça mais ousada aqui para vocês, porque ele é um lateral muito baratinho, custa 2,95 cartoletas e tem esse potencial, um SG do Flamengo ali, tá? Então, por enquanto, vou fazer essa aposta mais ousada aqui no Wesley do Flamengo, tá? Se for o Varela, também pode ser uma opção interessante ali para a rodada. Como eu falei, uma aposta mais ousada. Quem quiser ir na segurança, coloca o Vinha ou o Ayrton Lucas ali para jogar, tá? Se você não quiser ir com o lateral do Flamengo, para não drobar, para não triplicar o Flamengo ali, eu acho que tem dois laterais bem interessantes aqui para a rodada que são. O William do Cruzeiro é um lateral que tá voando baixo, aí ele tem tido muita média básica aí nesse começo de campeonato, tá? Enfrenta o Atlético Goianiense, que é um time frágil ali, né? Bom lembrar que o Atlético Goianiense tem cedido mais pontos lateral esquerdo, até então poderia ser o Marlon, mas o William tá até melhor do que o Marlon nesse começo de temporada, tá? E tem o Igor Vinícius, que tá jogando muita bola. E se a gente olhar no Footstats, que é mais um site aí que eu recomendo para vocês olharem gratuito ali de estatísticas, e ver aqui perda de posse de bola. Opa, estou vendo errado. Perda de posse de bola aqui, ó. Os jogadores que mais perdem posse de bola aí no campeonato é o Arias e o terceiro é o Marquinhos, tá? São dois pontas do Fluminense que acabam trocando de lado para tudo quanto é lado, então o o Igor Vinícius pode ter muito potencial de desarmar e é um cara que tem sido muito ofensivo nesse começo de temporada, tá? Então, me agrada também. Resumindo para vocês, Piquerez acho muito difícil deixar de fora. E aí, do outro lado, acho que tem muitas vagas abertas. Eu gosto dos dois laterais do Flamengo, Wesley e Vinha, ver quem que vai para o jogo. O William e Igor Vinícius, tá? Seriam meus principais destaques aí das laterais. E aí, nesse cenário aqui que a gente escalou com uma dobra do Flamengo, a gente vai escalar o Léo Jardim aqui no nosso gol, tá? Para não triplicar o Flamengo. Aliás, nem sei se eu gostaria muito de dobrar o Flamengo, tá? Porque, enfim, eu acho que é um SG legal para a rodada, mas, sei lá, o Flamengo não vive uma fase muito boa, o Corinthians tem melhorado um pouquinho ali, né? Então, talvez a gente mude aqui, ou colocar o Igor Vinícius nessa lateral, ou colocar o Arboleda aqui na zaga, tá? Vamos ver como é que a gente finaliza o nosso time. Vamos passar aqui para o meio de campo. E antes de passar para o meio de campo,
deixa eu falar para vocês como é que vai funcionar a live lá, o sorteio, né? Então, para participar do sorteio, você precisa deixar o seu nome aqui e o nome do seu time aqui nos comentários do vídeo, tá? Então, assim que acabar o vídeo, vai lá e comenta. Por exemplo, no meu caso, Eduardo Cartodados _ oficial, tá? Comentem aqui o nome do time de vocês para você poder participar do nosso sorteio, do nosso plano de sócios, tá? E eu tinha comentado que a gente vai ter 2 vagas de sorteio aí, tá? Duas vagas de plano de sócio para a gente sortear lá na live. E se esse vídeo bater 300 likes, então a gente chegaria a 3 mil inscritos e 300 likes acho que seria um recorde, que não sei se a gente chegou alguma vez em 300 likes nos vídeos aqui. A gente sorteia 3 planos de sócios, tá? Então, dá aquela moral, deixa o like, manda para sua avó, pro seu tio, ô tio, ajuda aí, deixa o like, pro seu pai, para dar essa moral aqui pro canal, tá? Então, comentário aqui, o seu nome e o nome do seu time, e deixa o dedo, enfia o dedo no like aí, senta o dedo no like para ajudar a gente aí, tá? E para poder ter mais uma vaga no sorteio aí, tá? Então, 8 horas da noite. Então vamos falar aqui um pouquinho do meio de campo, que eu acho que era onde estavam as principais dúvidas, né? Qual o melhor meio de campo para escalar? E o pessoal também está com bastante dúvida no ataque, tá? O primeiro cara que eu vou comentar aqui, que eu acho que é uma unanimidade da rodada, tá? E é até um material, deixa eu pegar aqui para vocês, que eu vou mandar naquele grupo do WhatsApp que eu comentei para vocês, tá? Que é o De La Cruz, tá? Acho que é uma unanimidade da rodada. Eu tô postando tanto no WhatsApp como no Instagram também. Então, por que eu acho que o De La Cruz é uma unanimidade para a rodada, tá? Em 2 jogos fora que o Corinthians fez, ele cedeu para meias 4,22 pontos. É o quarto time que mais cedeu pontos para meias aí. Foi 1 gol, 3 assistências, então média de 2 participações em gol por jogo e 12 desarmes, tá? Uma média muito alta. O De La Cruz tem uma média de 9,96, é a segunda melhor média entre todos os meias aí do Brasileirão, tá? Sendo que o primeiro é do Kevin, do Fortaleza, que só jogou um jogo. E tem 4,76 de média básica, que é a segunda melhor média básica entre todos os meias, tá? Então o De La Cruz tem jogado muita bola, cobra bola parada, sim, joga muita bola, 2 gols, 2 assistências e 11 desarmes em 5 jogos. Tá jogando muita bola. De La Cruz, para mim, tem que estar no time, tá? O segundo cara que eu vou escalar no meu time aqui é o Rafael Veiga, tá? Aliás, eu tinha falado já no vídeo de esboço lá, né? Para quem não viu, a gente colocou o Veiga de capitão. Vamos ver se a gente vai manter ele aqui. Eu tô com uma duvidazinha entre ele e mais um carinha aqui, tá? Mas o Veiga, a gente colocou ele de capitão e eu falei o seguinte: pessoal, vai ter um jogo bom com o Atlético Paranaense e o Veiga precisava descansar. Eu tinha falado isso já, tá? Eu acompanho sempre os jogos do Palmeiras, coletivas. Para quem não sabe, eu sou palmeirense, né? E ele tava muito cansado, ele não tava jogando bem porque ele tava morto de cansado, ele não conseguia jogar bola. Eu falei, ó, o Veiga descansou contra o Cuiabá, ele tem tudo para voltar a jogar bem, mostrar o futebol dele e jogar muito bem contra o Atlético Paranaense. Ele já voltou na Libertadores, meteu bola na trave, fez 2 gols, o homem tá voltando, tá, pessoal? Então vai estar no nosso time aqui o senhor Rafael Veiga, tá? Tem muito potencial de bola parada, tem potencial de pênalti, enfim. Tá no nosso time o Rafael Veiga, vou ter ele aqui. A terceira vaga do meio, eu tô bastante em dúvida aqui, tá? Deixa eu até trazer aqui no Cartola FC Brasil algumas coisas interessantes para vocês, tá? Deixa eu limpar aqui os outros nomes que a gente tinha trazido de laterais, para a gente poder falar um pouquinho do meio de campo, tá? Algumas peças que têm me chamado muita atenção são as peças do Bahia, tá? Tanto o Everton Ribeiro como o Cauli, tá? A gente vai comentar do Everton Ribeiro aqui primeiro. Eu gosto muito do Mateuzinho do Vitória e do Matheus Pereira, tá? Tirando o De La Cruz e o Veiga, para mim esse seria o top 5 de meia, tá? Depois a gente traz algumas outras peças mais ousadas. Everton Ribeiro, tá, pessoal? O time do Bahia, o time do Bragantino, jogando fora de casa, considerando mando de campo, é o time que mais cedeu pontos para meias, tá? A gente vê aqui o Kevin Andrade fazendo 11,3 e cedendo mais média básica aqui, tá? O Ganso 11,7, Lima 18,2, o Arias tem 5,9 de média básica, tem cedido muito ponto. O Everton Ribeiro, uma coisa que tem me impressionado até nesse dashboard aqui que eu falei do Piquerez, se a gente olhar aqui a questão dos meias, ó, em questão de média básica, o Everton Ribeiro é top 6 de média básica. Ele não era assim no Flamengo. Ele tem gerado muita média básica. A gente olhar aqui, ó, por exemplo, no jogo que ele jogou em casa contra o Grêmio, 10,3, tá? Fez uma assistência, ainda 5,3 de média básica. Mas eu fico numa dúvida grande entre ele e o Cauli, tá? Por quê? Eu fui dar uma olhada no SofaScore, nas estatísticas, né? E o Cauli, ele tem tido uma nota SofaScore até melhor do que o Everton Ribeiro. E no jogo que não valeu para o Cartola, entre Bahia e Fluminense, né?
que o Bahia jogou em casa, não valeu pro Cartola, o Cauli fez um gol e deu uma assistência. Ele é um jogador de bola parada, ele é um jogador muito bom, tá? Muito refinado, ele joga mais minutos até do que Everton Ribeiro. Eu tô bastante em dúvida. Na live, eu vou trazer uma comparação bem boa ali entre o Cauli e o Everton Ribeiro, tá? E muita gente me perguntou do Tassiano no vídeo de terça-feira. O Tassiano tem o Everaldo jogando de centroavante, o Tassiano perde um pouco de potencial, tá? Ele tem jogado mais recuado. Eu fico realmente na dúvida entre Cauli e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um cara mais seguro, o Cauli é um cara um pouquinho mais ousado, tá? Outras dicas que eu falei, o Mateuzinho, o Vasco tem cedido muito ponto para meia, claro. No jogo ali contra o Criciúma foi um mar de pontos, né? O Bolasie destruiu, né? O Mateuzinho é um cara muito bom de cartola aí. Fora de casa ele não foi tão bem ainda, mas é uma aposta legal. E o Matheus Pereira, tá? Matheus Pereira que tem jogado meio como falso 9 ali, tem feito uma trio de ataque, né? Rafa Silva, o Arthur Gomes e o Matheus Pereira, tá? Ele tem jogado como falso 9 ali, mais ou menos, né? Ele cai um pouquinho mais para trás, enfim. Mas tem jogado muita bola, é o cara da bola parada, pode ser o jogador de pênalti do Cruzeiro. O Atlético Goianiense sai de muito ponto para meio e para atacante, que é justamente a posição que ele vem fazendo ali. Eu fico bastante em dúvida nessa posição de meio de campo, tá? Entre os meias do Bahia ali, principalmente o Matheus Pereira, o Mateuzinho mais atrás, tá? Eu fico bem na dúvida entre eles. Everton Ribeiro, Matheus Pereira e o Cauli. Por enquanto, eu vi que o Everton Ribeiro e o Matheus Pereira estão mais escalados, tá? Nos times. Então, eu quero fazer uma apostinha mais ousada aqui no Cauli do Bahia, tá? Vamos ver, a gente na live define isso daí mais precisamente, tá? Então vamos com o Cauli aqui numa meia, numa aposta mais ousada. Como eu falei, De La Cruz, a gente tem que ver. Ali a escalação do Flamengo aqui, tá todo mundo em dúvida, a gente vai ter a escalação. O único que não tá em dúvida é o De La Cruz, ele tem sido o melhor jogador do time. Se o Arrasca voltar, eu acho que ele é uma opção muito boa também. O De La Cruz perde um pouquinho de potencial de capitão, mas se o Arrascaeta não jogar, o De La Cruz jogar mais avançado, o De La Cruz pode até ser uma opção legal de capitão, assim como o Veiga, tá? Vamos ver, já vamos fechar a questão do capitão aí para a rodada, tá? Então, vou falar finalmente dos atacantes, também é uma posição que tem gerado muitas dúvidas entre todos os nossos cartoleiros ali, né? A gente tem trazido em algumas lives o nosso material de sócios lá, que é aquela tabelinha que já ficou bastante famosa, a gente traz uma tabelinha com todas as estatísticas sobre os atacantes, tá? Na live, a gente vai trazer essa tabelinha para vocês, tá? Como é uma live de comemoração, a gente vai trazer essa tabelinha de atacantes aí, tá? Aliás, a gente comentou tanto do plano de sócios. Quem não quiser esperar até a live, tá? Quiser já virar sócio aqui do canal, eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? A gente tem um grupo exclusivo de dicas, né? Claro, eu falei dos grupos gratuitos ali, mas a gente tem um grupo exclusivo dos sócios em que a gente manda vários conteúdos para eles. É um grupo que eles têm exclusivo para tirar dúvidas comigo lá, é bem legal, tá? A gente tem essa plataforma que eu acabei de comentar ali sobre, que eu estava mostrando para vocês alguma coisinha, mas tem muito material ali, tem cedido versus conquistado, tem mapa de scout por posição, tem desempenho dos times, XG, expected goals, expected assists, média de desarmes, enfim, bem legal. Tem as melhores escalações, a gente passa times exclusivos lá pro pessoal, né? Time de valorização, time de pontuação. Tem as dicas por posição, como eu falei, vou mostrar de atacantes lá, mas tem para todas as posições. E tem um e-book ali também com dicas extras de segmento, tá? Então é um material bem completo ali. Tá R$ 70, é um valor um pouco mais acessível do que os outros planos de sócio, né? Porque a gente é um canal um pouco menor. Quem não quiser esperar até a live lá, vou deixar o link aqui para vocês já virarem sócios aí. É bem simples, você clica ali, vai aparecer para você fazer o pagamento, você já aparece direto aqui para entrar no grupo do WhatsApp, para ter acesso a todos os conteúdos, tá? Mas vamos lá, escalar o nosso ataque e escalar o nosso capitão, né? Falta o técnico também. Vamos lá, o primeiro jogador que eu vou escalar no meu time é o Veguete, tá? Acho muito difícil deixar de fora o Veguete, acho que é quase unanimidade para a rodada aí. O Veguete tem jogado muita bola, tá? Deixa eu pegar aqui dos atacantes para mostrar uma coisa interessante para vocês sobre o Veguete. Pô, mas o Veguete zicou naquela rodada, Eduardo, ele tá mandando mal. Mas assim, pessoal, pensa aqui, ó, ele perdeu o pênalti e ele fez 0,2. Vamos supor que, não é nem se ele fizesse o gol de pênalti, vamos supor que não tivesse o pênalti. Ele teria feito 3,8 pontos, tá? Tira ali o pênalti que ele perdeu, tira a finalização que ele fez, ele teria feito mais de 3 pontos, tá? Então ele é um cara que tem tirado muita média básica. Por exemplo, aqui, ele fez gol e 3,6 de média básica. Aqui, gol e mais 7 pontos de média básica. Então, aquilo foi um fora da curva, tá? Foi o pênalti que ele perdeu, que não vai acontecer sempre, tá? Ele vai marcar gol de pênalti, né? O VS comum é ele perder. E o Vitória, o jogo que ele jogou fora de casa, tomou 3-1, tomou vários gols de atacante. A gente viu ali contra o time do São Paulo, o Luciano Mitano, então é um time que tem cedido muito ponto para atacante. O Veguete é um cara de média baixa, jogador de pênalti, foi uma exclusividade aquela zicada. Então, Veguete vai estar no meu time, tá?
O segundo atacante que eu vou escalar aqui é o Luciano, tá? Então, vou trazer esse card aqui para vocês. Lembrando que a gente vai postar também apostas para rodada lá no grupo do WhatsApp, também no Instagram, tá? Mas por que que eu acho que o Luciano é uma peça tão boa, tá? Eu tinha até falado da dobradinha do São Paulo, né? Luciano e Caleri. O Caleri, infelizmente, se machucou. Isso fortalece até mais o Luciano. Ele vai ser mais uma referência do ataque do São Paulo. Ele vai ser provavelmente corredor de pênalti do São Paulo, tá? Em 4 jogos que o Fluminense jogou valendo pro Cartola, o Fluminense cedeu 6,07 pontos. É o segundo time que mais cedeu pontos para atacante, só fica atrás do Cuiabá, tá? Cedeu 7 gols e 3 assistências em 4 jogos para atacante. Todo jogo o Fluminense tomou gol de atacante, 23 finalizações ainda. O Luciano tem média de 8,86, média básica de 4,06, 3 gols, 8 desarmes, 9 finalizações. Tem jogado muita bola o Luciano aqui, e ela é do ex, hein, contra o Fluminense. Então, o apaixonado pela bola, Luciano, vai estar no nosso time aqui, tá? A terceira vaga, eu fico em dúvida entre 2 caras principalmente, tá? O Pedro e o Endrick do Palmeiras, tá? O Endrick que meteu o gol aí na Sul-Americana, ele tá muito motivado aí nesse final de ano pelo Palmeiras, né? Final de ano, nesse final de passagem pelo Palmeiras, né? Logo, logo ele vai pro Real Madrid. Vai ser um dos últimos jogos aí, tá chegando, infelizmente, a fase final do Endrick. Mas a gente já tem o Estevão aí, né? Menino da base, jogando muita bola. Aliás, pode ser uma aposta ousada também, o Estevão do Palmeiras tem vindo uma fase excelente aí, tá? Mas, claro, o Endrick tá num momento muito bom, né? Jogando muito bem. O time do Atlético Paranaense fora de casa é um time que cede bastante finalização, principalmente, né? A gente lembra contra o Grêmio. Perdeu de 2-0, gol do Pavon e assistência do Soteldo, né? Contra o Juventude, empatou 1-1. O Eric, atacante do Juventude, fez gol. Lucas Barbosa também foi muito bem, então o time tem cedido bastante ponto. E tem o Flamengo contra o Corinthians, né? Pedro, artilheiro do Brasil aí, é sempre um cara muito forte, cobra pênalti. Também em casa é um time que ataca muito, tá? São as minhas 2 principais dúvidas entre Pedro e Henrique, tá? Algumas apostas um pouquinho mais ousadas, a gente teria o Everaldo do Bahia, tá? Que nos últimos 3 jogos marcou 3 gols do Everaldo, né? Até se a gente olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês. Se a gente olhar em questão no SofaScore aqui de expected goals, né? Que é os jogadores que mais têm criado chance de gol. Ah, consigo. O Everaldo é o top 4 aqui, fica atrás do Germancano, do Veguete, do Borré, tá? O terceiro é o Luciano. Seria uma aposta bem legal para puxar o ataque também. Tem vindo um momento muito bom. O time do Bragantino é um time que joga e deixa jogar. Seria uma aposta legal. Fecharia o meu top 5, então. Veguete, Luciano, Pedro, Endrick e Everaldo, tá? E aí, após mais ousados ainda, teria o Lucero do Fortaleza. Eu até não comentei dos meios de campo ali. O Pikachu também seria uma aposta legal. Tem o Everton Cebolinha, que tá precisando de bem pouquinho para valorizar, né? Seria uma aposta mais ousada. Tem o Lázaro, o Estevão também, que seria uma aposta legal. Mas eu ficaria com esse top 5 que eu comentei para vocês aí, tá? Por enquanto, no meu time, eu vou fazer uma apostinha no Endrick, tá? O Flamengo piorou um pouco o desempenho ofensivo. O Corinthians não é um time que cede tanto ponto assim para atacante, é um time que se defende bem. Aliás, Antônio Oliveira, no ano passado pelo Cuiabá, foi um cara que se notabilizou por uma defesa muito sólida. Para os corintianos ficarem tranquilos aí, eu acho que o Antônio Oliveira é um excelente técnico aí, tá? Ele tem melhorado o time. É uma questão de tempo. O Corinthians jogou bem contra o Fluminense, jogou bem contra o Fortaleza, né? O João Ricardo acabou salvando o Fortaleza. Não fez um jogo tão bem pela Sul-Americana, mas ganhou. Foi um time que se fortaleceu defensivamente aí nos últimos jogos, tá? Então, não vou fazer essa dobra com o Pedro aqui no ataque pelo momento do Flamengo. Vou optar pelo Henry, tá? Mas Pedro ou o próprio Everaldo seria uma aposta legal aí para a rodada. Para escalar o técnico, pessoal, a gente teria, claro, o Abel Ferreira, seria a opção mais, talvez, segura. O Palmeiras é o time mais favorito. Eu fico com um pouco de medo de dobrar aqui triplicar o Palmeiras, né? Porque o Atlético Paranaense é o líder do campeonato, tá? Fico um pouco de dúvida disso daí. Então, não sei se eu vou triplicar. Quem não tiver, por exemplo, tiver só com uma peça do Flamengo e quiser se garantir, porque muita gente vai escalar uma dobra, até triplicada do Flamengo, poderia escalar o Tite aqui no time, tá? Seria um técnico legal. Mas por enquanto, como eu não tô com nenhum defensor de São Paulo, e eu acho que vários deles têm potencial. Eu falei do Arboleda, falei do Alan Franco, falei do Rafael, falei do Igor Vinícius, falei do Fluminense cedendo muito ponto para meias e atacantes, tá? Então vou escalar o Zubeldia, tá? Que acertou o time do São Paulo. O São Paulo tem jogado muito bem, classificou na Libertadores já. Vamos escalar o Zubeldia do São Paulo aqui no nosso time, tá? Na live a gente fecha, a gente tem algumas variações. Por exemplo, a gente poderia escalar o Tite aqui e colocar o Arboleda, poderia escalar o Tite aqui e colocar o Igor Vinícius, poderia mudar aqui algum lateral do Palmeiras e colocar o Abel Ferreira, enfim, tem algumas possibilidades de variação. Eu falei que tem uma dúvida nessa terceira vaga do ataque, nessa terceira vaga no meio, tá? Então são dúvidas pontuais. A base do time tá mais ou menos montada aqui já, tá, pessoal? E a gente fecha na live, tá?
Então, acho que é basicamente isso. Deixa eu escalar nosso banco de reservas aqui e a gente fecha com o capitão, tá? Banco de reservas, reserva para o Léo Jardim aqui, a gente vai colocar o Rossi. Lembrando, a gente pode fazer também o hack do goleiro aqui, né? Lateral reserva, não tem muitas opções, vamos escalar aqui o Guilherme Romão, mas como eu falei, a gente vai ter a escalação do Flamengo, então não vai ter problema de a gente não jogar aqui o Wesley, né? Então vamos ter o banco de reservas por enquanto, o Guilherme Romão, só para ter um banco de reservas. Zagueiro reserva, Fabrício Bruno, né? Se o Léo Pereira não jogar, talvez jogue Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Meia reserva aqui para o Cauli, a gente tem algumas opções interessantes, por exemplo, o Jean Lucas do Bahia é uma opção legal. Tem o próprio Tassiano também é uma opção interessante. Eu não tinha comentado, mas eu vou comentar aqui do Alisson do São Paulo, tá? Como eu falei, o Fluminense tem tomado muito gol jogando fora de casa. O Alisson é um cara que cobra algumas bolas paradas do São Paulo, é um cara que gera média básica. Vamos escalar ele aqui na nossa reserva, tá? E atacante reserva para o Hendrick, a gente pode trazer o Everaldo, tá? Que eu tinha comentado que seria até uma opção legal para fechar o nosso time. A gente coloca o Everaldo no nosso banco de reserva, tá? Para finalizar o nosso time aqui, capitão, tá? Eu tinha falado do Veiga, a gente escalou em nosso esboço. Eu tô numa dúvida entre o Veiga, o Luciano e o Veguete aqui, tá? Como eu falei, o De La Cruz também seria uma aposta mais ousada aqui, mas a gente tem que ver como é que vai vir essa escalação do Flamengo, então eu acabo abaixando dele um pouco aqui no nosso ranking, tá? Então, Veguete seria a opção mais segura, vai ser o capitão mais escalado. Uma aposta bastante ousada seria o Veiga. Eu fui dar uma olhadinha, o Veiga não tá nem entre os 20 mais escalados. Então, botar ele de capitão é uma aposta muito ousada, porque se ele não realmente imitar, a gente vai decair um pouco. Então, vou colocar um cara intermediário. Nem o mais seguro, nem o mais ousado. A gente vai com o Luciano, tá? O Fluminense tem tomado muito gol de atacante. O Luciano tem vindo uma fase excelente. Então, vamos botar o apaixonado pela bola, Luciano, aí, tá? Então, a gente fecha o nosso time assim. Na live a gente resenha um pouco mais com vocês. Fecha esse nosso time aqui. Vamos também analisar o time de vocês, tá? E fazer o sorteio. Então, anotem na agenda, 8 horas a live, tá? Entre no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem gratuito. Eu vou deixar fixado nos comentários aqui. E deixe o nome do seu nome e o nome do seu time nos comentários. E like no vídeo, tá, pessoal? É isso. Até a live à noite. Falou!